redonda. Aí eu fiquei curioso para saber. Para não deixar um cantinho para a sogra morar. Eu disse, é muita perversidade. Então, esta família tinha tudo para dar certo, né? Morava no paraíso, tinha o melhor emprego, uma bênção de Deus, né? Uma bênção de Deus. Mas isso não os livrou de viver em momentos de crises, frustrações e conflitos. Mesmo tendo o melhor emprego, mesmo morando no melhor lugar, eles enfrentaram conflitos, enfrentaram problemas, enfrentaram dificuldades, enfrentaram tensões. Por quê? Porque aonde há o ser humano, tudo isso acontece. Tudo isso acontece. E às vezes as pessoas não querem entender isto. Aí o primeiro problema que vem, dentro do casamento, aí vamos nos separar. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, problema sempre vai existir. Não adianta você se separar por causa de problema. Porque tensões, crises, conflitos sempre vão existir, né? Então, o que podemos aprender com a primeira família da Bíblia, que é a família de Adão e Eva? Nós podemos aprender com esta família que os conflitos e as tensões são inerentes aos seres humanos. Porque depois da queda, nós já nascemos com o vírus do pecado. Então, por causa desse vírus, se tornou inerente, ou seja, isso está e faz parte da nossa vida, os conflitos e as tensões. Enquanto existir mundo, enquanto existir gente, sempre vai ter, porque isto é inerente ao ser humano caído. Aprendemos também que a vida conjugal não nasce pronta. Ela precisa ser construída a dois. Isso aqui a gente aprende, com a primeira família. Que a vida conjugal, ela não vem pronta. Ela é construída. E todo dia nós temos que regar um pouquinho. Todo dia nós temos que investir um pouquinho. Nunca parar de regar, nunca parar de investir. Porque é uma construção. E aprendemos também que a família precisa de Deus. A família precisa de Deus para superar as suas dificuldades cotidianas. Então, a família de Adão e Eva tem muita coisa para nos ensinar. Apesar de ter sido a primeira família, lá há não sei quantos mil anos atrás, mas essa família, ela tem muita coisa para nos ensinar. Porque nós, como família, nós também passamos por todo esse processo que essa primeira família passou. Então, na história bíblica do primeiro casal, podemos identificar 4 elementos que podem estar presentes em nossas relações. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos esta noite. Estes 4 elementos, que a primeira família passou e de lá para cá, todos nós também passamos por esse processo aí, por esses 4 elementos aí. O primeiro é a solitude, o segundo é o deslumbramento, o terceiro, intimidade emocional e o quarto, as crises. Então, ninguém está isento de passar por esses 4 momentos aí. Nenhum de nós estamos isentos de passar por esses 4 momentos. Então, vamos começar pelo primeiro aí, que é a solitude. O que é a solitude, pastor? A solitude, nós podemos dizer que é uma completude. É quando o ser humano ele se sente completo. E Adão, ele estava no jardim, mas ele não estava completo. Faltava alguma coisa na sua vida. E nós vamos ver isso aqui. O que faltava na vida de Adão?
O ser vivente é portador de uma solidão existencial. Então Deus olhou para Adão e viu que Adão estava incompleto. Não é que ele estava vivendo assim na solidão, porque ele não conhecia outro ser igual a ele, então, e ele também não tinha ideia. Então ele não estava vivendo uma solidão, mas ele precisava de uma completude. Ele precisava ser um ser humano completo. Gênesis 2,18. Aí Deus viu Adão naquela situação, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Olha que Deus maravilhoso, que nos criou, que nos formou, e que tem todo o cuidado para com cada um de nós. Essa é a única vez que Deus afirma que algo não é bom. Você pode ler a Bíblia toda aí, essa é a única vez que Deus faz algo, né? Ele criou os céus, criou a terra, formou todas as coisas, criou o homem, mas ele viu que tinha uma coisa ali que não estava bem, que precisava ser resolvida. Então Deus resolve criar um ser da mesma essência do homem, para tirá-lo dessa, vamos dizer assim, dessa incompletude. Aí Deus resolve criar um ser da mesma essência. Isso aqui é muito maravilhoso. Isso aqui é muito especial. Então, do hebraico, nós temos aí uma palavra hebraica, Ezer Kenegdo. Esta palavra significa ajudadora ou auxiliadora idônea. Então, a mulher vem em socorro do homem para livrá-lo de algo do qual ele não podia livrar-se sozinho. Aí Deus cria a mulher para completar a vida do homem. Glória a Deus. E aqui eu me dirijo às moças e os rapazes, né, que ainda não são casados. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas não estão dando a devida importância ao casamento, né? Eu estava lendo alguma estatística sobre casamento, né? Em 2019, o número de casamentos caiu 2,7. Agora, em 2020, por causa da pandemia, caiu mais de 20%. Mas a gente vê que está tendo uma queda no número de casamentos. Por quê? Porque hoje a sociedade ela não quer dar a devida importância que tem o casamento. E às vezes as pessoas dizem: para que casar? Você pode ser feliz sozinho, né? Você pode ter um relacionamento sem precisar se casar. Então, essa é a ideia do mundo. Mas quando Deus criou a família, quando Deus fez Eva para entregar a Adão, ele fez com um propósito especial, né? Ali ele estava criando a primeira família. E a família é uma instituição sagrada. E nós não podemos aceitar, né, as imposições do mundo, que estão cada dia mais querendo, que a família que foi formada por Deus, constituída por Deus, que ela deixe de existir. E nós estamos vendo aí como está a situação do mundo, né? Aquele ídolo das crianças, o Superman. Vocês viram a polêmica que deu aí? Do Superman. Que agora eles tiraram o Superman do armário, né? Diz que o Superman agora também ele é homossexual, né? E enquanto ele ser homossexual, é um direito dele, não tem problema. Cada um segue o que acha certo ou errado, e lá na frente, se tiver consequência, a consequência vai chegar. Agora, o problema são as crianças, né? Porque quando um ídolo daquele é transformado, né, em um bissexual, eles estão querendo atingir quem aí?
As crianças. Eles estão querendo tirar o quê? A inocência das crianças. Então Deus é sábio. Quando ele viu que Adão estava incompleto, ele fez uma esposa para Adão. E de lá para cá, a família foi abençoada. O casamento foi abençoado. É claro que nem todo mundo nasceu para casar. Isso nós temos que compreender. A Bíblia fala dos eunucos, né? E às vezes a sociedade não entende isto e fica impondo, né? Ah, você não vai casar não, vai ficar para titia. Aí você não vai casar não, vai ficar, né? E fica às vezes com implicações. Isso não é bom, porque se a pessoa ele não casou, ou porque ele não quis casar, ou porque ainda não chegou o tempo dele casar. Agora, depois de casado, aí sim, aí a pessoa tem que procurar viver de acordo com os princípios da palavra de Deus e pedir graça ao Senhor para enfrentar todas as adversidades, né, que vêm contra o casamento. Então, observe esta palavra exerquenegdo. Esta palavra é uma palavra que significa ajudador ou ajudadora, auxiliador ou auxiliadora. Interessante que esse nome aqui é um dos nomes de Deus. Deus, ele é auxiliador. É ou não é? Então, ele tira um dos nomes dele e coloca na mulher. Olha como vocês são importantes. Ele tira um dos nomes dele, porque ele é auxiliador. E ele coloca na mulher e diz, esta aqui, ela vai ser sua auxiliadora. Uma auxiliadora idônea. É isto que aparece aqui, nesse próximo slide. No Salmo 46, versículo 1, diz, Deus é o nosso ajudador ou auxiliador em momentos de angústia. Então ele tira um dos nomes dele e coloca na mulher. Essa busca por outro ser que lhe tire da solidão é um anseio de todo ser humano. E é a base para o início de todo relacionamento conjugal e de toda formação familiar. Então, quando o jovem, ele está preparado, com a sua maturidade, com a sua vida afetiva, com a sua vida cognitiva, ele sente essa necessidade, de um ser para lhe completar. Então, somos seres humanos essencialmente relacionais e nos sentimos plenos a partir de relacionamentos significativos. Então, está aí a importância do casamento. É por isso que, ao atingirmos a maturidade afetiva, cognitiva, nos despertamos para escolher alguém que nos acompanhe na jornada da vida, até que a morte o separe ou até que Jesus venha buscar a sua amada igreja. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Há 30 anos atrás eu fiz isso aqui. Encontrei com Valquíria. Valquíria morava em Caetité e eu tive um problema na minha perna e fiquei internado em Caetité. Eu morava naquela época em Carinhanha, meu pai era pastor em Carinhanha. E aí eu fui internado e depois que eu recebi alta, eu fui na igreja Assembleia de Deus lá em Caetité. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para aquela moça, que hoje é uma jovem senhora, aí foi aquele amor à primeira vista. Eu olhei e falei, moço, se Deus me der, eu estou com minha vida arrumada. E aí nós começamos a nos olhar um para o outro, e aí já se faz 30 anos só de casamento. 3 de namoro, 33 anos comendo sal e açúcar juntos. E isto é maravilhoso. Então, a mulher, ela foi criada para completar a vida do homem. Para completar a vida do homem. Aí vem o segundo momento que nós queremos falar um pouquinho aqui, que é o momento do deslumbramento, o momento também conhecido como êxtase, que foi justamente aquele momento maravilhoso, quando Deus fez a mulher, está
em Gênesis 2, 23, a poesia que Adão recitou quando Deus o acordou daquela cirurgia e que ele olhou para aquele ser belo, maravilhoso que estava à sua frente, aquela mulher criada por Deus. Ele recitou uma poesia e disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Glória a Deus. O primeiro homem, ao sentir-se preenchido e tirado de seu vazio, ele fica deslumbrado com esse novo ser que está à sua frente. Então, ninguém casa com ninguém sem gostar. Isso já existiu muito no passado, né? Que às vezes os pais obrigavam os filhos a casar com quem eles queriam. Hoje não. Hoje a pessoa namora, a pessoa escolhe com quem ele quer casar, né? Ele conhece a pessoa. Então, esse deslumbramento, né, do primeiro momento da paixão, esse deslumbramento ele não pode acabar. Pode até diminuir um pouco, mas o amor puro, esse amor deve sempre existir na vida da família e na vida do casal, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Homem e mulher são iguais na essência, porém diferentes em sua constituição. O homem veio do barro, a mulher veio das entranhas do homem. Igualdade e diferenciação é a essência constituinte de todo o casal humano. Isso aqui é muito importante, irmãos. Nós entendermos que o homem ele não é superior à sua esposa. Ele não é melhor do que a sua esposa, não. Nesse sentido, nós somos criados iguais. Fomos criados diferentes em termos de constituição, porque Adão foi criado do barro, Eva foi criada de uma das costelas dele, né? Mas quem criou o casal foi o mesmo Deus. E ele criou tanto Adão quanto Eva à sua imagem e semelhança. A Bíblia não fala que foi só Adão que foi criado à imagem de Deus. Diz que a mulher também foi criada à imagem de Deus. Então, nós somos iguais. Nós somos iguais. Por que existe tanto problema nos casamentos nos dias de hoje? Porque às vezes um quer ser superior ao outro, quer ser melhor do que o outro, e aí começam os problemas dentro da família. Os problemas dentro da família, né? Às vezes o machismo, às vezes o feminismo, que é o contrário do machismo. O machismo é nos homens, o feminismo é nas mulheres. E isso tem gerado muitos conflitos dentro do casamento. Então, quando nós entendemos que nós fomos criados por o mesmo Deus, e que nós fomos criados iguais, imagem e semelhança de Deus, então nós não ficamos competindo um com o outro. Pelo contrário, nós nos tornamos uma parceria para que tudo dê certo. Então, diante desse deslumbramento, Deus celebra o casamento e dá àquele casal diretrizes relacionais, ou seja, como eles deveriam agora se relacionar para que eles pudessem viver bem. Gênesis 2, 24, que foi o versículo até lido pelo irmão Genil dessa noite. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão o quê? Uma só carne. Uma só carne. Isso aqui, irmãos, são diretrizes de Deus para um casamento feliz, para uma família feliz, né? Nós identificamos aqui 3 instruções nítidas, em ordem crescente, para o bem-estar dos relacionamentos. A primeira pressupõe maturidade e autonomia. E é aquela passagem que fala que o varão deve deixar pai e mãe. Isso aqui fala de maturidade, né? Maturidade. E também fala de autonomia, porque ele deve estar pronto, né? Ele deve estar preparado para assumir o casamento que ele está assumindo. Por que muitos casamentos não estão dando certo hoje? Porque às vezes os jovens, né, eles não estão preparados, eles não têm maturidade, só tem tamanho. Mas a maturidade às vezes falta, porque ele não foi bem formado, né? Bem formado, bem orientado
e autonomia, ou seja, esse deixar aqui significa autonomia. Agora ele vai, como disse o irmão Genildo, ele vai constituir a sua família. E se ele puder, né, constituir essa família e morar na sua casa, eu não diria a casa própria, porque quando a pessoa casa, às vezes ele não tem condição de ter a casa própria, mas ele vai alugar uma casa para ele morar com a sua esposa. Porque às vezes, se ficar morando junto com os pais, junto com os sogros, às vezes acontece alguma dificuldade, porque a coisa ali está muito misturada, né? E pode trazer alguma dificuldade. Então, quando a Bíblia fala que o varão deve deixar pai e mãe, não é abandonar o pai, não é abandonar a mãe, mas é ele ter maturidade e autonomia para poder constituir a sua própria família. Esta é a primeira instrução deste versículo que lemos. A segunda instrução é unir-se ao cônjuge. E isso implica um compromisso. Foi feita até uma dinâmica aqui, né? Unir-se. Essa união é isso aí que foi feito aqui. É uma cola, né? É uma cola. Ali está colado. O casamento é essa união emocional, espiritual, física, né? Sexual, é uma união. Então, lá na frente, se houver um divórcio, uma separação, não tem jeito para sair. Como aquela dinâmica mostrou aqui. Não tem jeito para sair os dois bem, né, dessa separação. Vai sair com problemas emocionais, com problemas espirituais, com problemas relacionais, os filhos vão sofrer, a mulher vai sofrer, o marido vai sofrer, e nós estamos dando um estudo sobre saúde mental lá na sede, toda sexta-feira, e nós falamos sobre ansiedade na sexta-feira passada. E na próxima sexta eu vou falar sobre sentimentos de culpa. E na outra eu vou falar sobre depressão. Então, uma separação causa muita ansiedade no homem, na esposa e nos filhos. Então, não vale a pena. Não vale a pena. O terceiro elemento é o tornar-se uma só carne. Aqui não é somente o ato sexual, como muitos interpretam. Antes significa a expressão máxima de ternura relacional. Então, essa uma só carne aqui, às vezes, quando fala uma só carne, a gente só pensa na união sexual. Mas isso aqui é muito, muito amplo. Isso aqui fala de ternura, isso aqui fala de afeto, isso aqui fala de carinho, isso aqui fala de compromisso, isso aqui fala, né, da beleza que é a família, da beleza que é o casamento. Muito bem, vamos para a terceira, o terceiro elemento. Já falamos sobre a solitude, que Adão estava incompleto, né? Falamos sobre o deslumbramento, que foi quando Deus criou Eva e entregou para Adão e ele ficou deslumbrado, né? E chegou até a citar uma poesia. E agora vamos falar sobre essa intimidade emocional, porque toda família precisa disso aqui. Todo casal precisa de intimidade emocional. Toda família precisa envolver isso aqui também em relação aos filhos. Esse terceiro elemento. Como era a vida do primeiro casal? É uma pergunta, né? Apenas um versículo, Gênesis 2:25, indica algo desse relacionamento. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Essa é a única passagem que fala sobre, né, como vivia o primeiro casal. A Bíblia não expande muito, né? A Bíblia não expande muito, mas nós podemos entender alguma coisa a esse respeito. A ideia de estar nu, nesse contexto aqui, indica não somente o estar sem roupas, mas também o conhecimento total um do outro, um desnudar-se de alma. Então, quando a Bíblia fala que eles viviam nus, né, não é somente em termos de vestimentas, né? Mas essa nudez aqui, ela deve ser compreendida também como uma nudez emocional. Ou seja, um conhecia o outro completamente. Um sabia o que o outro sentia completamente. Existia uma transparência na vida daquele casal. Isso significa intimidade emocional. Todo casal precisa desenvolver essa intimidade emocional. Isso aqui é uma construção.
Todo dia você desenvolve um pouquinho. E vai chegar um momento, né, que quando o pastor Davi der assim um suspiro, assim, ó. Aí a irmã Valquíria vai dizer: você está sentindo o quê, meu bem? Você está com ansiedade? Estou sentindo você assim um pouco. Você está preocupado? Isso aqui é o quê? Intimidade emocional. Um passa a conhecer o outro de forma transparente. E todo casal precisa desenvolver essa intimidade, né? Não somente com o casal, os cônjuges, mas também com toda a família. Isto fala de transparência total. Homem e mulher não tinham absolutamente nada a esconder um do outro. Eles viviam plenos, transparentes, não tinha nada a esconder um do outro. Ô pastor, é pecado ter conta separada no banco, a mulher ter a conta dela e o marido ter a conta dele? Eu não diria que seja um pecado. O que precisa é transparência. A mulher pode ter a conta dela, o homem pode ter a conta dele, não tem problema. O que precisa é transparência. Pastor, e a mulher pode ter uma conta no Instagram e o homem pode ter outra? Pode. Agora, ele tem a senha da esposa e a esposa tem a senha dele. Isso é transparência. Isso fala de intimidade emocional para o casamento dar certo. Então, na busca da intimidade relacional, o casal precisa dar-se a conhecer um ao outro, o que não é um processo fácil, mas é um processo possível de acontecer, né? Porque nós podemos aprender tudo isto. Então, o desnudar-se não é um processo fácil. Em primeiro lugar, porque tememos a rejeição, né? Às vezes você não quer se abrir para o seu cônjuge porque você tem medo de ser rejeitado quando ele souber verdadeiramente quem é você. Mas não precisa você ficar com medo de ser rejeitado, de não ser compreendido pela sua esposa, pelo seu esposo, porque essa transparência, ela é salutar para o casamento. Ela é salutar para o casamento. Sem essa transparência, o casamento corre um grande risco de não dar certo. Então, esse desnudar-se não é um processo fácil. Em segundo lugar, porque temos vergonha. Adão e Eva esconderam-se de Deus e cobriram-se com folhas. Então, às vezes, nós temos um segredo, né, dentro de nós, e nós ficamos com aquele segredo a vida toda, e nunca temos coragem de revelar para o nosso cônjuge. Eu acredito que o certo, né, é você desenvolver essa confiança com o seu cônjuge, para você poder compartilhar a sua vida com ele, né, e ter uma vida íntima, uma vida transparente. Não tenha medo, porque a melhor coisa que existe na face da terra chama-se confiança. Confiança. É você confiar no seu esposo, o seu esposo confiar em você. Vai aprendendo aí, viu, jovem? Porque daqui a uns dias vocês vão casar, viu? Essa confiança é que faz a solidez do matrimônio, a solidez do casamento. Essa transparência, ela é muito importante. Então, para experimentar de toda a profundidade da intimidade relacional e desfrutar de uma vida conjugal verdadeiramente prazerosa, precisamos nos arriscar a uma maior abertura e uma maior transparência. Às vezes a pessoa guarda o segredo, né? E ele tem medo de contar, porque se ele contar, às vezes o cônjuge pode se separar dele. Mas é melhor você contar. É melhor você ser sincero do que o outro descobrir de outra maneira. Porque quando você conta, é uma coisa. E quando o cônjuge descobre por outra pessoa, é diferente. É diferente, né?
Então você vai desenvolvendo esta intimidade emocional e ganhando confiança, ganhando solidez dentro do seu casamento. E aqui nós vamos para esse quarto elemento aqui, que são as crises. Isso aqui começou com a queda do homem, da mulher, e existe até o dia de hoje, né? Não tem como fugir disso aqui. Agora, o que pode fazer é lidar bem com isso. Agora, esperar que não aconteça nenhum arranhãozinho, nenhuma contrariedade, nenhum problema. Um dia eu ouvi um pastor batendo um papo de cima do púlpito, dizendo: olha, mas a minha esposa, nós nunca discutimos, nós nunca olhamos para o outro assim, de banda. Eu digo, essa é uma mentira terrível. Porque, irmão, não tem jeito, meu irmão. Nós temos que ser sinceros, às vezes a gente fica, né, um pouco nervoso, um pouco chateado, um pouco contrariado. Isso faz parte da vida. Agora, nós temos que saber lidar com essa situação para não virar uma bola de neve e acabar destruindo a vida conjugal, né? Então, a primeira e mais profunda crise acontece quando o casal deixa de buscar a Deus e passa a ouvir outras vozes. Foi aqui que começou todo o erro no mundo. A crise se inicia quando a serpente se encontra com a mulher que está sozinha, sem a companhia do esposo. Olha só, quando estamos sozinhos, ficamos mais vulneráveis. Foi por isso que a serpente procurou derrubar Eva quando ela estava sozinha. Olha só que a serpente não foi quando ela estava junto com o marido. Porque se eles estivessem os dois juntos ali, era mais difícil para ela. Era ou não era? Porque quando estamos sozinhos, nós ficamos vulneráveis. Por isso que você que é casado, você deve se esforçar para você estar sempre junto da sua esposa. O máximo que você puder. Quando você sair para trabalhar, tudo bem, porque você está no seu trabalho, né? Mas, às vezes, as pessoas, mesmo não estando no trabalho, mas não querem estar juntas, não querem sair juntos. Não sente essa necessidade de estarem juntos. E aí o inimigo aproveita uma hora dessa aí e acaba, né, trazendo uma dificuldade para o casal, uma dificuldade para a família. Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, o casamento, você deve sentir prazer, satisfação de estar com seu cônjuge, né? De vir para a igreja juntos, de estarem sempre juntos, na medida do possível, para que você se sinta mais seguro. Então, o fato de estar sozinha faz Eva tomar uma decisão sem consultar o seu marido. As decisões devem ser tomadas em conjunto, através de um diálogo harmonioso entre marido e mulher. Olha lá, Eva estava sozinha, e aí ela decidiu fazer algo sem consultar o esposo. E aí que foi toda a bagaceira da face da terra. E até hoje a gente paga o preço por isso. Né? Porque Eva tomou uma decisão sozinha. Ela precisava consultar com o seu esposo. Mas ela tomou a decisão sozinha. Então, qual é a lição que nós aprendemos aqui? Que as decisões, elas devem ser tomadas em conjunto. O marido nunca deve tomar uma decisão sozinho. A mulher nunca deve tomar uma decisão sozinha, porque agora eles estão unidos em uma só carne, e um precisa conversar com o outro. Ah, pastor, mas o carro é meu, eu vendo, não preciso falar com minha mulher. Eu tenho um imóvel, não sei aonde, eu vendo, minha mulher não precisa saber. Só na hora de assinar a escritura, eu coloco ela dentro do carro, levo ela lá no fora, ela assina, acabou.
Mas é bom conversar, meu irmão. Decisões têm que ser tomadas juntos. Decisões têm que ser tomadas em conjunto, porque isto ajuda o casamento, isto ajuda a vida conjugal. Nosso machismo cultural afirma que a última palavra deve ser sempre do esposo. E acaba ganhando matizes de pseudo-espiritualidade em interpretações da Bíblia dentro de nossas igrejas. Aí o marido diz assim: olha, a Bíblia diz que você tem que ser submissa a mim. A Bíblia fala ou não fala isso? Fala. Ele está certo. Ele não está errado, não. Agora ele esqueceu de ler o versículo. Ele esqueceu de ler o versículo 21. Vamos ver o que está escrito no 21 aqui. Porque o 22 está dizendo assim. Efésios 5:22 diz: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. E fechamos os olhos para o verso anterior, que propõe sujeição mútua. Esposas aos maridos e maridos à esposa. O que é que diz o 21 aí? Sujeitando-vos uns aos outros. Então, da mesma maneira que a mulher deve ser sujeita ao marido, o marido também deve ser sujeito à mulher. Não pode ler só o 22, tem que ler o 21 também. Mas, pastor, eu aprendi que o senhor chega aqui e desfaz tudo. Onde é que está a cabeça do senhor? A Bíblia, meu irmão. Leia o 21 para você ver se o marido não tem que ser sujeito à mulher também. Leia aí que você vai ver que não é o pastor Davi que está inventando isso, não. É a Bíblia. Mas às vezes nós só pegamos o 22. Mulheres, sujeitai-vos ao marido. E esquecemos que o 21 fala: sujeitai-vos uns aos outros. Se a gente compreendesse isto, a vida seria bem mais leve. A vida seria bem mais fácil de ser vivida. Então, quando a decisão é tomada unilateralmente, frequentemente resulta em crise. Ou seja, quando o homem toma a decisão sem consultar a mulher, quando a mulher toma a decisão sem consultar o homem, a crise se intensifica com a troca de acusações e o não reconhecimento de responsabilidade. É isso que a Bíblia fala aqui em Gênesis 3, verso 12 e 13. Olha só o que foi que aconteceu aqui. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então, quando a coisa apertou, ninguém quis se responsabilizar. Aí chegou e Deus perguntou para Eva. Aí, Eva, o que foi que você fez, Eva? Aí ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. E enquanto existir mundo, isso aí sempre é o caminho mais fácil para as pessoas tomarem, porque ninguém quer ter responsabilidade diante dos problemas. Sempre quer colocar a culpa no outro. Sempre quer procurar um bode expiatório para colocar a culpa e ele ficar livre. Mas, dentro de uma relação, todos dois são responsáveis, não é só um. Todos dois têm responsabilidades dentro de uma relação. Às vezes acontece um divórcio, E geralmente nessa cultura machista que nós vivemos, a culpa sempre é da mulher. Aí, às vezes, o marido chega para conversar com o pastor e diz: pastor, eu me separei porque fulana fez isso, isso e isso. E aí a culpa sempre fica na coitada da mulher. O marido sempre sai, às vezes, de bonzinho. Mas dentro de uma relação não existe só um culpado, todos dois são culpados. Porque se não tivesse tido o problema, não precisaria separar. E o problema foi ocasionado por quem? Só por um? Não, os dois. Alguma coisa aconteceu aí nessa relação, e os dois são responsáveis, mas às vezes as pessoas não querem assumir. Então sempre procuramos um bode expiatório. Em um processo de crise, sempre culpamos o outro e dificilmente nos humilhamos e reconhecemos nossa parcela de responsabilidade. Mas, dentro da crise, cada um tem que ceder um pouquinho para que a relação ela seja
construída de forma satisfatória. O desfecho da crise entre o casal se dá no aprofundamento da distância relacional. Aí um começa a se distanciar do outro, né? E há também uma mudança de foco da unidade relacional para outras atividades consideradas importantes, né? Veja isso aqui, a mulher passaria a valorizar mais a maternidade, porque o versículo fala sobre isto, quebrando a harmonia conjugal e gerando uma prevalência do marido nos processos decisórios familiares. Isso aqui aconteceu depois da queda. Depois do pecado, aí começou as crises dentro da família, dentro do relacionamento, dentro do casal, e houve uma mudança de foco, e houve um distanciamento na relação entre Adão e Eva. A mulher, ela passa a valorizar mais a maternidade, né? Porque a própria Bíblia fala, em Gênesis 3, 16 e 20, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Então, o foco, né, da mulher está sempre na maternidade. Depois da queda, né, ela focou na maternidade. Já o homem focou em quê? No trabalho, com o suor do teu rosto. Aí, um focou do lado do trabalho, o outro focou na maternidade, houve um distanciamento relacional, né? Depois da queda. O homem priorizaria o trabalho, através do qual tentaria restabelecer sua dignidade, mas sempre com sofrimento. É isso que a Bíblia fala. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. E nós temos que ter cuidado aqui, irmãos. Porque a mulher, ela tem a bênção da maternidade. Mas ela tem que compreender que antes dos filhos, ela tem o esposo dela. E às vezes, quando a mulher não compreende isso, ela coloca a sua atenção principal nos filhos e deixa o marido de lado. Isso aqui gera um problema muito grande. Nós temos que ver, né, a escala de hierarquia da família, né? Primeiro Deus, aí depois o casal, depois os filhos. Não pode inverter isso aí não, porque se inverter dá um problema sério. Os homens, por sua vez, têm que ter cuidado, porque senão ele vai se dedicar só ao trabalho e vai esquecer a família. Tem homem que ele trabalha tanto que ele não tem tempo para a família. Ele está tão focado no trabalho que ele esquece que ele tem uma família. Então, olha, tem que ter equilíbrio. A mulher entender que o esposo está acima dos filhos, o marido entender que ele tem uma família, que ele precisa trabalhar, mas ele precisa também cuidar dessa família, ter tempo para esta família, né? Porque isto é muito importante. Então, já não há mais uma transparência entre o homem e sua esposa, depois de toda essa crise que aconteceu, né? Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua família. Isso aqui fala que as relações elas entraram em crise. Então a falta de unidade entre o casal se perpetua intergeracionalmente, refletindo na conduta dos filhos. Então isso aqui tem uma importância muito grande, porque nós vamos construindo padrões, e esses padrões eles vão passando de geração para geração. Lembra lá que Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã? Aí você vai para Isaac, que era filho de Abraão, fez a mesma coisa. Você vai para Jacó, que era neto de Abraão, fez a mesma coisa. Então nós temos que ter cuidado, né, com a nossa família, para a gente não criar padrões negativos, porque vai passando de geração a geração, né? E a família precisa ter muito cuidado com isto para poder desenvolver padrões saudáveis, né? Caim mata o seu irmão Abel. Ocorre um aprofundamento da distância relacional entre os membros da família. Agora já passa os problemas para os filhos.
O problema não fica somente com o casal, os filhos também começam a sofrer. E o casal deve ter todo cuidado com os seus filhos. Principalmente quando estão ali de 0 a 5 anos, que é a fase mais importante da construção de vínculos. Se você constrói vínculos saudáveis com o seu filho naquela fase ali de 0 a 5 anos, você pode ter certeza que esse filho, ele vai ser seu amigo para o resto da sua vida. Mas se você não constrói vínculos saudáveis nessa fase aí, depois vai ficando mais difícil. Né? Então a fase mais importante para você investir na vida do seu filho é de 0 a 5 anos. Você dá carinho, você dá amor, você não ser aquela pessoa violenta, qualquer coisa bate, né? Não, você constrói o diálogo, constrói o amor. Isso aí é o alicerce. Isso aí é a estrutura. Então você que tem filho nessa fase aí, ó, invista. Invista, porque você vai ter um retorno muito grande. E concluindo aqui, a graça de Deus prover em Cristo um ponto final para o caos instaurado com a queda. Então, com a queda, houve crises, problemas, dificuldade, isso aí sempre vai existir. Mas para nós que fomos alcançados com a graça de Cristo, nós temos que desenvolver um padrão diferente para a nossa família. 1 Coríntios 15, 22 e 45. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é Cristo, um espírito vivificante. Então, se você está enfrentando problema no seu casamento, meu irmão, como disse aqui o irmão Genildo, busque em Deus a solução para os problemas de casamento. Aí você fala, mas eu vou me separar, porque eu me separando eu resolvo os problemas. É meio complicado acreditar nisso aí. Porque a estatística diz que o segundo casamento, ele tem a probabilidade de 65% de não dar certo. O primeiro, pela estatística, é 50%. A cada 2 casais, um se separa hoje. Infelizmente. E no segundo casamento, isso aí vai subir para 65%. Então é melhor você acertar com o seu cônjuge. É igual um irmão que teve um problema com a esposa, aí ele se divorciou, se separou, e aí passou um tempo, aí ele chegou no gabinete, os dois, pastor, nós divorciamos, nós separamos, mas depois nós fomos ver que estava tudo errado, e agora nós viemos para o senhor casar nós de novo. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Que casou com o mesmo esposo e casou com a mesma esposa, né? Ainda bem que pôde corrigir essa situação, né? Essa situação. Então, a partir dele, tornamos-nos nova criação, na qual não há mais subjugação de um ser pelo outro. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Glória a Deus. Podemos novamente buscar a harmonia relacional em nossos casamentos e família. Viver no padrão de subjugação da mulher pelo homem ou qualquer outro tipo de subjugação é viver no padrão da queda. Um querendo subjugar o outro ainda está no padrão da queda. Agora, um amando o outro, um considerando o outro, tomando decisões juntas, aí está vivendo no padrão de Cristo. No padrão de Cristo, e é isso que todo casal deve fazer. Então, o grande desafio para os casais desta nova criação é ficarem nus diante do outro, sem vergonha. Vou explicar, gente, tenha paciência. Uma transparência de alma, sem nada a esconder. É isto aqui que significa esse termo nu. Mas porque às vezes nós estamos tão obcecados, né, que quando fala nu, aí está sem roupa. Não, aqui é uma nudez, né, de forma transparente, emocionalmente, espiritualmente. Um não tem nada a esconder do outro e um vive, né, para o outro, e isto dá solidez ao casamento. E eu termino deixando um conselho.
Assim descobrirão que são amados e aceitos pelo que são, incluindo suas falhas e fraquezas, e não pelo que representam você. Viver dessa forma é experimentar um pouquinho no Jardim do Éden todos os dias. Glória a Deus! E aí aparece o homem mais bonito e a mulher mais bonita. Coloca aí, meu filho, para o povo ver. Olha aí. E o conselho que eu quero deixar é o seguinte: você é casado, meu irmão. Quando a crise começar a surgir, tente logo resolver. Se você vê que não consegue resolver sozinho, né, com o seu esposo, com a sua esposa, procure ajuda o mais rápido possível. Porque a minha lamentação é que muitos casais que chegam no meu gabinete já chegam numa situação que é quase que impossível reverter. Porque feriu tanto, magoou tanto, né, desgastou tanto, que já chega lá naquela situação complicada. E outros já chegam assim: pastor, eu vim aqui comunicar ao senhor que eu já divorciei. Eu digo: meu Deus, nem me procurou para eu beber um café na casa, conversar um pouco, para ver se reverte essa situação. Já chega dizendo que divorciou. Hoje a situação está assim. Então, quando tiver uma dificuldade no seu casamento, se você não tiver condição de resolver sozinho em casa, procure ajuda o mais rápido possível, porque você pode salvar o seu casamento. Se você deixar desgastar demais, vai chegar um ponto que talvez não tenha como reverter. Mas se você procurar ajuda logo, você vai ver que as crises, elas acontecem, as crises vêm, mas com Cristo, né? Com Cristo nós temos condições de vencer todas as dificuldades desta vida. Então, um grande abraço para vocês. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa palestra, né? Que Deus tenha abençoado a tua vida, o teu casamento, que Deus tenha abençoado esses jovens aqui, que daqui uns dias eles vão casar também, se Deus quiser, e aí eles já vão casar lembrando do que eu falei aqui, né? Vai servir para eles também. Então, pastor Antônio Marcos, um abraço para o senhor, e eu volto o microfone para o irmão, e agradeço, né, o convite, e que Deus abençoe a vida de todos vocês. E eu estou suado assim, não é porque Valquíria esqueceu de botar o lenço no meu paletó, não. Olha o lenço aqui. É porque eu fico tão empolgado que eu esqueço de limpar o suor. Mas agora eu vou limpar, pode ficar tranquilo, que eu vou passar o lenço aqui, tá bom? Glória a Deus. Boa esta mensagem para as nossas vidas, para a nossa família. Graças a Deus, Deus me deu uma família abençoada. Eu me lembro que foi um milagre de Deus eu ter casado. Eu costumo dizer que quando eu casei, eu era um pouco mais feio, né? Eu era desnutrido, pastor Davi. Era. E pelo fato de ser desnutrido, as minhas orelhas sobressaíam um pouco. O meu nariz. Mas aí eu vi minha esposa, que era Vileide, né? Hoje é minha esposa. E aí quando a gente olhou um para o outro, se apaixonou. E aí eu fiquei tão... Eu me achava tão... Eu fiquei tão infeliz, queridos, que um dia eu fui para um congresso ali no ginásio de esporte, é que fala aqui embaixo? Aí... E eu peguei na mão dela assim, saía no meio dos jovens, ó. Para os jovens verem que eu tinha arrumado uma namorada bonita. Porque aí teve um no outro dia que virou para mim e falou assim: rapaz, aquela era tua namorada? Eu falei: é minha namorada. E hoje é minha esposa, nós temos 2 filhas. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Então, que Deus abençoe cada família aqui presente nesta noite. Em nome de Jesus, mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Davi, né, por estar aqui conosco. Eu sei que no dia de domingo, para ele estar assim nas congregações, não é fácil, porque ele está ali sempre na sede. E quero louvar a Deus, agradecer grandemente, em nome de Jesus. Quero aqui convidar a nossa irmã, vai fazer um sorteio aqui de um brinde. A nossa irmã
Manoele, vem cá, minha Manoele. A nossa festividade está chegando e aí a nossa irmã Manoele quer dar como sinal de gratidão aos irmãos que ajudaram nos recursos para a ornamentação da nossa festa com vocal, não é isso, irmã Marlene? E o nosso vocal, irmãos, está cantando de uma forma muito linda, viu? Meu Deus do céu. E no dia 9 é a vez do vocal. Vai estar aqui pregando o pastor Joxan e vai ser uma bênção, irmãos. Vai estar aqui conosco o vocal do Patagônia e da sede, né? A nossa irmã Creuzete vai estar aqui com o vocal da sede. Saudas a igreja com a paz do Senhor Jesus. Ele está sorteando um espremedor de frutas, viu, irmãos? Infelizmente é só um que vai ganhar, né? Todos poderiam ganhar, mas vai ser só um. Puxa aqui, pastor. Eu acho que é Valentina o nome. Pronto, foi Nelly que vendeu. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe nossa irmã Marlene, nossa irmã Emanuele, né? Que Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. E eu quero já voltar com o pastor Davi, para ele estar orando por nós, nos dando a bênção apostólica. Nosso irmão Genildo, tem alguma coisa para falar, meu amado? Tudo tranquilo? Temos em nosso meio, irmãos, alguns pedidos de oração. A nossa irmã Marlene 2, né? Ela viajou para São Paulo hoje. A mãe dela teve 2 AVCs. E a filha dela teve uma criança prematura e está na UTI. Então eu peço aos irmãos que orem pela nossa irmã Marlene, pela família dela. O nosso querido irmão Silas, mas a irmã Penha está viajando. Eu provavelmente acho que ele chega na próxima semana. Então, os irmãos, orem pela viagem do nosso querido Silas. E tem mais algumas justificativas que não puderam estar aqui conosco hoje. Nossa irmã Rosângela não pôde estar aqui conosco hoje também. Então, os irmãos, orem por esses irmãos que não puderam estar aqui. Nós temos aqui também em nosso meio pessoas que estão passando por momentos de enfermidade. Então, peço aos irmãos que orem por essas pessoas. E eu quero pedir ao pastor Davi para fazer essa oração e orando por essas pessoas enfermas também, em nome de Jesus. Os panos de pratos, irmão. Nós ganhamos uma doação aí de uns panos de pratos, muito bonito, por sinal. E aí, quem desejar adquirir o pano de prato, é bordado, é uma coisa mais linda. Aí vai ser vendido, esse dinheiro que vai ser arrecadado é para nossas festividades. Então, aí a nossa irmã Maria José, né? Nossa irmã Maria José é uma benção, né? E ela doou esses panos de prato. E a irmã procura a nossa irmã Cristina, viu? E ela vai estar passando. Está na promoção, viu? Está na promoção, então os irmãos aproveitam. Só tem 5. Glória a Deus. Valquíria, fica pertinho de mim aqui para nós orarmos ao Senhor. Vamos orar pelas famílias, tá bom? Vamos orar pelos casamentos. Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas. Tem alguém fazendo aniversário? Que aí a gente já faz a oração completa. Tem alguém aí que fez aniversário? Não precisa ficar com medo não, que eu não vou cobrar o bolo não. Hã? É difícil, né? No meio de tanta gente, não ter um aniversariante. É aniversariante da semana. Alguém fez aniversário essa semana? Então tá tudo bem. Muito bom. Alguém quer se reconciliar com Deus? Você que está afastado? Tem alguém afastado? Tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo e quer aceitar Cristo? Levante assim uma das mãos. Me parece que todos já são crentes, né? Então vamos orar em nome do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai eterno, nesta noite maravilhosa, meu Senhor, nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos proporcionou, Senhor, aqui no Ibirapuera esta noite, de cultuarmos o teu santo nome, Senhor,
junto com todos os irmãos e com todas as irmãs, junto com os obreiros deste lugar. E nós queremos te agradecer, Senhor, por esta grande vitória. E neste momento, meu Deus, nós oramos por todos aqueles que estão enfermos, para que o Senhor possa curar. Por aqueles que estão viajando, para que o Senhor possa guardar. Por aqueles que não puderam vir esta noite, que o Senhor possa visitá-los e visitá-las agora, com a tua bênção e com o teu grande amor. E nesta hora, Senhor, eu oro também pelas famílias. Pois hoje, Senhor, é o culto da família. E eu oro, Senhor, neste momento, por todas as famílias aqui presentes, por todas as famílias aqui representadas. Eu oro, Senhor, por todos os casais. Eu oro para que o Senhor fortaleça os casamentos dos teus servos. Se há alguma crise, se há alguma dificuldade, se há alguma barreira, que caia por terra agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que, Senhor, a vitória seja completa na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Ó Deus, abençoa os jovens desta igreja, abençoa as crianças desta igreja, abençoa, Senhor, os anciãos desta igreja, toda a tua amada igreja, meu Senhor. Eu oro neste momento e peço a tua bênção, Senhor. Dá-nos uma semana feliz, uma semana abençoada, uma semana debaixo da tua proteção, Senhor. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre nós hoje e sempre. Certamente... Obrigado, meu irmão. Um abraço.